Graça e paz, meus irmãos. Muita coisa para falar, viu? Mas esse tempo de quaresma é um convite. Você pode parar e pensar, quaresma? Onde é que tem quaresma na Bíblia? Não tem com esse nome, tá? Mas tem na Bíblia vários períodos, vários convites ao arrependimento, ao entendimento de que nós precisamos do Senhor. E a quaresma, no calendário litúrgico, é esse tempo de arrependimento, de entendermos que precisamos do Senhor, porque assim como o povo do Egito clamou e orou e ele mandou o Cordeiro Pascal, nós queremos que quando, como igreja, nos arrependemos e buscamos ao Senhor, ele envia o Cordeiro Pascal. A quaresma vai até a Páscoa, e na Páscoa nós iremos celebrar o Cordeiro e tudo aquilo que ele fez, por causa do arrependimento do seu povo. Então, quaresma é esse tempo de arrependimento, onde juntos nós vamos aprender sobre arrependimento, ouvir sobre arrependimento e, principal de tudo, nos arrependermos juntos. E não podemos fazer isso sozinho. Por isso eu queria orar mais uma vez, junto com vocês. Espírito Santo, nós te convidamos nessa manhã. Nós não conseguimos viver isso se não for o Senhor. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade nessa manhã. O Senhor não depende de uma palavra, de uma ministração, de uma pregação. Mas fique à vontade nessa manhã e gera arrependimento nos nossos corações. Nós precisamos que o Senhor nos torne mais parecidos com Cristo. E a única maneira de vivermos isso é nos arrependendo, Pai. Então, Espírito Santo, fica à vontade. Nos convence, em nome de Jesus, e leva-nos ao arrependimento. Para a glória do seu nome, Pai. Amém. Como o Rodrigo falou, nós vamos ter uma série de mensagens sobre arrependimento, sobre as coisas que derivam do arrependimento. Vai ser um tempo de bastante instrução, mas o meu convite para você é que também seja um tempo de prática. Que você pratique aquilo que você ouviu aqui, que você entenda que isso é um convite a estar no lugar onde o Senhor se manifesta, onde Ele fala, onde Ele nos chama de volta. Tá? E hoje nós vamos começar conversando um pouquinho sobre arrependimento e tristeza segundo Deus. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é uma coisa com a outra? O que é arrependimento? Então hoje vai ser mais uma conversa para a gente iniciar. Tá bom? Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7. E quem achou, diga amém. Quem não achou, vamos começar a nossa escola bíblica, tá certo? Você vai poder estar aqui colado junto com a gente de novo para se acostumar com a Bíblia, tá bom? Já vai anotando na sua agenda aí. 2 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 8, vai dizer: Porque ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo disso, embora anteriormente tivesse me arrependido, pois percebo que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me alegro, porque não fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresseis dano algum da nossa causa. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz arrependimento, que conduz à salvação, o qual não traz com remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Pois vede o que essa tristeza segundo a vontade de Deus produziu em vós. Que dedicação, mas também que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que punição. E em tudo vos provastes estar inocentes nesse assunto. Vamos só contextualizar, e aí depois eu vou entrar nos pontos que eu quero entrar. Paulo aqui está escrevendo sua segunda carta à igreja de Corinto. Se é a segunda, quer dizer que teve uma primeira, né? E tanto na primeira carta quanto na segunda carta, Paulo vai falar sobre uma igreja que fluía assim no poder. Afinal de contas, é escrevendo para Coríntios que ele vai falar sobre os dons, mas ele vai também falar de uma igreja que está muito relacionada com carnalidade, com pecado, com prostituições, com atos pecaminosos entre parentes. E por isso Paulo diz: olha, eu escrevi para vocês uma carta. Há quem diga que tem uma terceira carta aí. Eu escrevi para vocês uma carta e eu sei que aquela carta foi pesada. Eu sei que eu falei coisas pesadas naquela carta. Por quê? Porque vocês estavam em pecado.
E eu falei coisas pesadas e eu sei que aquilo entristeceu vocês. Olha, e até fiquei um pouquinho triste, né, de ter entristecido vocês, irmãos que eu amo. Mas na verdade vocês foram entristecidos não por causa da carta, mas vocês foram entristecidos segundo a tristeza do coração de Deus. Para quê? Para arrependimento. Porque a tristeza segundo Deus, a tristeza que está no coração de Deus quando nós pecamos contra Ele, gera arrependimento em nós para a vida. Mas a tristeza segundo o mundo gera em vocês morte. Então Paulo traz essa mensagem, está dizendo, olha, existe um arrependimento, mas existe também uma tristeza segundo Deus. E eu queria trabalhar com vocês justamente agora esses dois termos. A gente vai passear um pouquinho pelas escrituras, tá? E eu queria primeiramente dizer que arrependimento não é algo que nós podemos produzir. Não é algo que nós podemos produzir. Não vai ter como, né, eu não falar alguma coisa do espiritual, porque é impossível. Nós tivemos um dia em que foram três adolescentes daqui da igreja, né? Joseph, Igor e Bismarck. E eles estavam lá com a gente na Ondina, no palco da Ondina. E eles estavam, a gente fica numa praça lá na Ondina, eles atravessaram a rua, estavam na frente da padaria, né? A gente estava de olho neles, e eles estavam entregando folheto para as pessoas. E um rapaz parou e eles entregaram um folheto para esse rapaz e perguntaram, a gente pode orar por vocês? E o rapaz falou, podem sim. Então os meninos começaram a orar pelo rapaz, os 3 adolescentes. E quando eles começaram a orar pelo rapaz, o rapaz falou, não é possível, Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está com vocês, a presença de Deus está com vocês. E ele não sabia se falava, se perguntava, o que ele fazia, ele só sabia repetir isso. A presença de Deus está com vocês. E no meio desse lugar, no meio do carnaval, depois Sava encostou, eu encostei, Dadal encostou lá também com esse senhor, a gente começou a conversar com eles. E no meio do tumulto que é o carnaval, esse senhor só sabia dizer, a presença de Deus está aqui. E no fim das contas ele entregou seus caminhos a Jesus. O próprio Espírito gerou arrependimento, não foram os meninos, né? Não foram os adolescentes que geraram arrependimento, não foi a minha ida lá de Sava e de Dadal que gerou arrependimento, mas foi o próprio Senhor que gerou arrependimento no coração daquele senhor, assim como no coração de tantos e tantos outros que nós temos histórias para contar desses dias. E isso, mais uma vez, nos faz entender que arrependimento não é gerado por nós. Não é por convencimento. Não é por muito falar que eu vou conseguir gerar arrependimento em você. Não é por dizer, olha, você está errado que você vai se arrepender. Isso pode acender no seu coração uma tristeza. E aí Deus vai lá e usa essa tristeza para te levar ao arrependimento. Mas arrependimento é algo que somente o Senhor pode produzir. É algo que somente o Espírito pode produzir quando Ele encontra corações quebrantados. Então eu queria convidar você a voltar aí. Vamos lá para Mateus, capítulo 3. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o que é arrependimento. Prometo que antes das 2 eu termino, tá, gente? Mateus capítulo 3 vai dizer, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, ele estava dizendo o quê? Arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. E habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele. E eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que batizava, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos próprios de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos, Abraão é nosso pai, mas eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz da árvore. Aquela que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base ou para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Então aqui nós vemos a primeira vez que aparece a mensagem de arrependimento na nova aliança. É João Batista que está lá no meio do deserto, dizendo, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus.
E João começa essa mensagem de arrependimento, e olha que legal, as pessoas não foram lá por causa da mensagem de João Batista. Elas foram lá porque o próprio Senhor estava conduzindo ao arrependimento. E a voz que clamava era simplesmente o lugar onde elas deveriam viver esse arrependimento e confessar os seus pecados e serem batizadas para arrependimento. Então, o que fez as pessoas descerem era o clamor, mas era um clamor não somente de João Batista, mas era um clamor do próprio Espírito, preparando uma geração, preparando um povo para o seu filho. Então, arrependimento, nós vemos aqui João Batista chamando, convidando as pessoas, mas ele diz lá no final, olha, o machado já está posto à raiz da árvore. Quem é essa árvore? Quem é essa raiz que João está falando? Ele está falando da nação de Israel. Ele está falando do povo de Israel. Olha, o machado já está aí, ó. Já aquele que vai cortar já tá aí, já chegou. E ele continua proclamando a mensagem de arrependimento. A gente vê que isso é uma tônica na vida de João, no ministério de João. E além de ser uma chamada ao arrependimento de uma pessoa, é também uma chamada ao arrependimento de uma nação. Por quê? Porque arrependimento é o único caminho que nós temos para nos voltar ao coração do Pai. Arrependimento é o único caminho possível onde um pecador que merece a morte pode encontrar um Deus amoroso. Arrependimento é o único caminho pelo qual os nossos olhos embaçados, fechados pelo pecado, conseguem ver a graça do Senhor naquela cruz. E conseguem entrar no reino do Senhor e conseguem viver aquilo que Laércio falou, o véu já está rasgado, o véu já está aberto, há um caminho, há um acesso. E a entrada por esse caminho é o arrependimento. Então eu queria detalhar mais o arrependimento. Vamos voltar lá para Ezequiel, capítulo 18. Vamos passear bastante hoje, tá, gente? Ezequiel, capítulo 18. Vai dizer assim: de novo a palavra do Senhor veio a mim. Que quereis dizer quando citais esse provérbio na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que ficam embotados. Vou parar aqui, tá? Mas se você continuar lendo o texto todo, você vai ver que ele vai começar a citar, olha, se um pai pecou e fez o que é ruim diante da lei, e aí ele vai citando toda a lei. Se o pai adulterou, se o pai tomou a mulher de seu irmão, se o pai... E ele vai citando todas aquelas proibições que a lei traz lá no livro de Levíticos, ele cita basicamente todas elas, mas em uma palavra. E ele vai dizendo, se o pai fez isso, 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 no fim ele diz, ele vai morrer. Agora, se esse pai tiver um filho, e esse filho viu tudo que o pai dele fez, e falou, opa, não vou fazer isso porque isso é errado, e ele não praticar essas coisas, então o filho vai viver, mesmo que seu pai tenha feito coisas ruins. E ele vai dizendo, mas se esse filho tiver um outro filho, e esse filho praticar tudo de errado que está na lei, ele repete tudo de novo. Se ele fizer isso, e não se converter, na minha versão está escrito, mas em outra está escrito, se não se arrepender, ele vai morrer. E aí ele continua dizendo, aí ele chega lá no versículo 29, vai dizer, contudo a casa de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo. Por acaso os meus caminhos não são justos, ó casa de Israel? Acaso não são os vossos caminhos que são injustos? Portanto, diz o Senhor Deus, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Vinde a mim e converter-se, em outras versões estão, arrependam-se de todas as vossas transgressões, para que a maldade não vos leve à perdição. Livrai-vos das vossas transgressões que cometeste contra mim. Criai em vós um coração novo e um espírito novo. Porque havereis de morrer, casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Convertei-vos e viverá. Então, depois do Senhor falar sobre tudo o que acontece quando quem transgride, o pai, a mãe, o pai, o filho, o outro filho, ou seja, ele está dizendo, olha, se o pai pecou e ele não se arrependeu, ele vai morrer. Se o filho, vendo o pecado do pai, não pecou porque temeu ao Senhor, ele vai viver. Se o filho desse filho pecou e não se arrependeu, ele vai morrer. Então, quando ele diz, por que vocês dizem esse provérbio, o pai come uvas verdes e os dentes dos filhos aqui se embotam? Nós ouvimos muitas vezes nesse carnaval a expressão, a salvação é individual. Você não tem que estar aqui para eu ser salvo.
Você já é salvo, a salvação é sua, você está salvo, a minha é minha, eu não quero ser salvo agora. Outro dia eu aceito Jesus, mas hoje eu não quero. Né? Eles estavam dizendo, olha, eu sei que o que eu fiz, eu sei que o que eu estou fazendo, eu sei que o caminho que eu estou tomando é um caminho de morte. E eu não quero essa decisão agora. Mas nós estávamos lá para dizer, olha, existe um caminho de arrependimento. Existe um caminho que você pode converter os seus atos, que você pode mudar a sua mentalidade, que você pode mudar a sua maneira de agir. E esse caminho é o arrependimento. E assim como o Senhor fala aqui em Ezequiel 18, a partir do versículo 29, Ele está dizendo, olha, casa de Israel, convertam-se, arrependam-se, mudem o coração de vocês, para que vocês vivam, Então, arrependimento é uma mudança que acontece dentro de nós, para que nós possamos experimentar a vida. Então, a primeira coisa sobre o que é arrependimento é uma mudança dentro de nós, gerada pelo Espírito, para que nós possamos experimentar a vida. E esse arrependimento, o Senhor fala, olha, voltem para mim e se convertam. Jesus, quando prega, arrependam-se, Ele está dizendo lá em Mateus 4, assim como João disse em Mateus 3, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. A segunda coisa que eu queria falar com vocês sobre arrependimento é que arrependimento, ele é gerado dentro de nós pelo Espírito mediante a realidade do céu. Como assim? Vamos lá, deixa eu explicar isso melhor. Arrependimento é gerado dentro de nós quando nós temos uma experiência de ver a realidade eterna, de ver a realidade do Senhor, de ver o amor do Senhor, de ver a bondade do Senhor naquela cruz, de ver que o Senhor, mesmo sendo puro, santo e perfeito, se fez homem e morreu naquela cruz por nós, se fez pecado, mesmo não tendo cometido pecado algum por nós. Quando nós vemos a realidade eterna e dentro de nós vemos a nossa realidade de pequenez, de miserabilidade, de pecado, isso gera dentro de nós arrependimento. Quando João Batista fala arrependam-se, ele não fala arrependam-se porque é legal. Ele não fala arrependam-se porque vale a pena. Ele não fala arrependam-se porque você vai poder ir para a igreja dia de domingo. Tem ceia, é bom, é legal. Ele não fala isso. Ele fala arrependam-se porque o reino dos céus é chegado. Ele está dizendo arrependam-se, mude a realidade de vocês, porque acabou de chegar uma realidade eterna, perfeita, santa, irrepreensível, de um Deus santo, irrepreensível. Arrependam-se. Jesus, quando prega arrependimento, ele fala a mesma coisa, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. O que ele está dizendo é mude seus caminhos, mude a sua realidade, mude a sua forma de andar, porque existe uma realidade eterna, existe uma realidade que é muito maior, de um Deus que é santo e ele vê tudo. Então, arrependimento, ele não tem como existir arrependimento sem uma coisa que é extremamente preciosa, que é o temor do Senhor. Arrependimento sem a consciência de que o Senhor vê tudo o que eu faço, o que eu penso, é meio difícil de acontecer. E eu queria convidar você a refletir um pouquinho nisso. Não precisa abrir, mas Provérbios 15:3 vai dizer: os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Provérbios 5:21 vai dizer: pois os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor, e Ele observa todas as suas veredas. Então aqui, em várias outras passagens na Bíblia, nós podemos ver que os olhos do Senhor estão em toda parte. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão varrendo nesse exato momento os seus pensamentos, a intenção do seu coração, que você sabe que é mal. E os olhos do Senhor estão olhando para você. E quando Ele olha para você, o que você vê de volta é uma realidade de amor. De um Deus que ama, de um Deus que mesmo sabendo tudo isso, o que você faz, como você anda a sua vida, como você pratica a sua vida, Ele te convida ao arrependimento. E Ele te fala: vem, volta para mim para que você não morra, mas para que você encontre vida. Então arrependimento é gerado pelo Espírito dentro de nós. Arrependimento é uma chamada a mudarmos os nossos caminhos quando nós nos deparamos com a realidade eterna do Senhor. Amém? E arrependimento é gerado dentro de nós quando nós temos a certeza que Deus é aquele Deus que vê os nossos caminhos, que vê os nossos atos, que vê os nossos pensamentos, que vê quando estamos vendo besteira no celular, que vê quando estamos fazendo coisas que não são corretas, que vê quando você fala alguma coisa que não deveria, que vê quando você pensa alguma coisa que não deveria, que vê quando você age com alguém da maneira que não deveria, enfim. Arrependimento
é gerado em nós quando nós temos a consciência que a presença de Deus é manifesta junto conosco todos os dias da nossa vida. Não há um lugar, Davi vai dizer, para onde eu fugirei da sua presença? Para onde eu fugirei? Para onde? Não tem lugar nenhum. Se eu colocar minha cama no abismo, ali o Senhor está. Não tem lugar nenhum onde eu possa me ocultar da sua presença. E essa certeza que a presença do Senhor nos cerca por frente, por trás, por diante, é o que nos conduz a um caminho de arrependimento. A certeza de que os olhos do Senhor estão vendo tudo, tudo, tudo. Os olhos do Senhor estão vendo tudo, não há nada oculto diante do Senhor. E se as nossas atitudes entristecem o coração daquele que vê tudo, só há um caminho para nós: nos arrependermos e voltar os nossos corações e os nossos caminhos a caminhos que alegrem o coração do Senhor. Arrependimento é quando mudamos os nossos caminhos que geram tristeza em Deus para caminhos que geram alegria no coração do Senhor. Arrependimento é quando nós mudamos a nossa maneira de agir, de pensar e de falar que não agrada ao Senhor, por uma maneira de agir, pensar e falar que alegra o coração do nosso Pai. Eu não sei você, mas pensar que há uma maneira de fazer o coração de Deus sorrir me enche de alegria. Pensar que há uma maneira de fazer o meu Deus, que fez todas as coisas, olhar do céu para mim e rir, e se alegrar comigo, em vez de ver tristeza em mim, isso me enche de alegria. Isso me enche de expectativa de saber que a minha vida pode ser para o Senhor algo muito maior do que simplesmente um motivo de lamúria ou de dizer: Senhor, só tenho feito isso, só tenho feito besteira, vou viver assim mesmo, né? Não tem mais jeito para mim, não. A nossa vida para o Senhor é motivo de alegria. Afinal de contas, Ele deu a vida do seu único filho para que nós pudéssemos viver. Sabe, é até engraçado, porque não tem como não falar de arrependimento e não pregar o Evangelho. Não tem como não falar de arrependimento e não falar do sacrifício de Jesus na cruz, que Ele se entregou por causa de nós, que Ele se deu por amor, um amor tão grande, um amor tão sem medida, que Ele entregou o próprio Filho unigênito para morrer por nós, para que Ele fosse o primogênito e nós pudéssemos ser irmãos de Jesus. Então, esse outro ponto que nos faz viver e experimentar o arrependimento é o que nós chamamos do temor do Senhor. Isaías 11 vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, e ele vai listar os espíritos, espírito de sabedoria, de entendimento, e ele vai dizer espírito de temor do Senhor também. E aí no versículo 3 vai dizer: e ele se alegrava no temor do Senhor. Está falando de Jesus. Jesus se deleitava, se alegrava no temor do Senhor, que ele não julgava de acordo com aquilo que ele via ou de acordo com aquilo que ele ouvia, mas ele julgava de acordo com o Espírito do Senhor que estava sobre ele. Sabe, isso nos ensina que há uma maneira de andar na terra, que é possível vivermos na terra cheios do temor do Senhor, entendendo que onde quer que a gente vá, onde quer que a gente faça, os olhos do Senhor estão ali, estão vendo tudo, e por isso o meu coração deve se deleitar no temor do Senhor, e o meu coração deve buscar. Sabe, Davi, ele entendeu tanto isso, que ele fez o salmo e ele orou assim: olha, Senhor, perdoa os meus pecados, os conscientes e os inconscientes. O que eu nem sei que pequei, mas que é pecado, perdoa. Isso é temor do Senhor. Sabe, temor do Senhor é quando andamos entendendo que o Espírito Santo é quem deve guiar a nossa vida, os nossos atos, nossas ações, e que é esse mesmo Espírito que nos convence ao arrependimento. E eu queria ler com você, bem rápido, vou tentar ser rápido. Vou pedir para projetar aqui, Salmo 34, 8 e 9. Estou acabando a introdução. É sério, não ri não, que eu fico nervoso. Salmo 34, versículo 8. Obrigado. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta ao que os temem. Provérbios 10, 27. Hoje é maratona nos dedos aí, Comfort. Provérbios 10, 27. Bem-aventurados são os que temem o Senhor. Bem-aventurados são os que temem o Senhor. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Provérbios 16, 6.
Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sabe, esse texto de Provérbio está falando de arrependimento. Porque pela misericórdia e pela verdade, misericórdia do Senhor e verdade do Senhor, se expia a culpa. Mas pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços de morte. Sabe, esses são caminhos que geram dentro de nós arrependimento. Se eu entendo que o temor do Senhor, que andar sempre, viver sempre com a consciência de que o Senhor está aqui, vendo o que eu faço, vendo os meus pensamentos, meus atos, minhas atitudes, mesmo em casa, num lugar trancado, onde ninguém vê, mas os olhos do Senhor veem tudo. Se eu tenho essa consciência e se algum passo meu é deslize, como nós vimos no texto anterior de Provérbios, pela misericórdia e verdade se espiam a culpa. O nome disso é arrependimento. A verdade de que eu errei, de que os meus atos foram errados, e eu coloco tudo isso diante do Senhor, no meio disso tudo, o Senhor joga a minha culpa fora. Espiar a culpa é pegar o meu pecado e jogar no mar do esquecimento, que Ele mesmo diz, de modo nenhum eu lembrarei disso. De modo nenhum eu lembrarei dos seus pecados e das suas transgressões. Sabe, o nome disso é arrependimento, e o temor do Senhor nos faz andar de maneira que nós possamos nos evitar do mal. E por acaso, se cometemos alguma coisa errada, sabemos que temos diante do Senhor um advogado justo, e eu não vou entrar nessa seara, senão é outro domingo já. Então, vamos voltar então. Para quem pode produzir esse arrependimento dentro de nós? João capítulo 16. João capítulo 16, vai dizer assim: Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Eles vos expulsarão da sinagoga. E chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. E farão isso por não conhecer o Pai nem a mim. Mas eu vos tenho dito essas coisas a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio porque estava convosco. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me perguntais para onde vais? O vosso coração se encheu de tristeza porque eu disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade. Se digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu os enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito a vos dizer, mas não vos podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse, que ele, recebendo o que é meu, e anunciará a vós. Um pouco já não me vereis, e mais um pouco, então me vereis. Sabe, Jesus aqui ele está falando, olha, vou logo dizer a real para vocês, tá? Vai chegar uma hora aí que eu vou ser tirado de vocês. E que vocês vão ter que se virar sozinhos. Jesus dando instruções animadoras aos seus discípulos. E vocês terão que se virar sozinhos. Eu não vou estar mais aqui com vocês, mas não fiquem tristes. Porque eu vou enviar para vocês um outro Consolador. Eu sou vou enviar para vocês um outro Consolador. E esse Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Simplesmente isso. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então Jesus está falando que, olha, quem vai gerar arrependimento no coração do mundo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai gerar esse arrependimento. Ao homem só vai caber uma coisa, se render.
e falar assim: Senhor, é verdade. Esse é o meu coração, mas eu me rendo àquilo que o Senhor está gerando dentro de mim e me arrependo dos meus pecados. Na terça-feira, nós estávamos na Praça da Sé e estava tocando Nengo Vieira. Aí ele estava lá tocando um som massa, um reggae massa, né? Muita gente chegando. E aí ele parou uma hora e fez assim: ó, eu queria convidar você a fazer uma oração comigo. Né? E as pessoas foram lá, se juntaram no palco, né? E eu nessa hora fui pegar água com o Manu. Quando eu cheguei para pegar água com o Manu, eu parei na primeira barraquinha e eu ia pedir a água. Na hora que eu ia pedir água, eu parei. Porque a moça que trabalha na barraca estava de cabeça baixa, repetindo a mesma oração que os outros estavam fazendo lá no palco. Ela estava dizendo: Senhor, eu sei que sou pecadora, eu me arrependo, entrego minha vida ao Senhor. Sabe, eu parei e fiquei olhando, esperando ela terminar de orar. Falei: vou esperar. Peguei o papelzinho para anotar o nome dela. E assim que ela terminou de orar, eu falei: eu quero duas coisas. A primeira é dizer que essa oração que você acabou de fazer foi a coisa mais importante que você fez na sua vida. Toma aqui, anota aqui seu telefone. Ela anotou, ela mesma escreveu o telefone toda animada, me devolveu o papelzinho. E a segunda é saber se você tem água. Ela disse que não, eu não tenho água, eu não vendo água aqui. Eu falei: tá bom, mas foi muito bom estar aqui para ver isso. Sabe, e eu parei no papelzinho, tem assim, para colocar o nome de quem falou de Jesus para aquela pessoa. Eu deixei em branco. Eu tinha duas opções: ou eu deixava em branco, ou eu botava assim: Espírito Santo. Ela estava ali trabalhando, pensando no sustento, na casa, na família, mas o próprio Espírito convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E levou aquela mulher ao arrependimento. Sabe, não teve esforço humano nenhum, porque arrependimento é algo que o Espírito Santo vai gerar no coração dos homens. Lógico, como crerão se não há quem preguem, né? Não estou dizendo que não vamos fazer nada, não, estou dizendo que devemos pregar, mas quem vai quebrantar os corações é o Espírito. Sabe, a palavra diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, ele anunciava a mensagem de arrependimento aos quebrantados de coração. Quem faz o papel de quebrantar os corações é o Espírito Santo. E isso não é somente daqueles que estão no mundo, mas de todos nós. Quem faz o papel de quebrantar os nossos corações e de mostrar para nós: olha, você está errado, é o Espírito Santo. E aí, eu quero voltar lá para 2 Coríntios capítulo 7. Vamos voltar lá, que agora a gente vai começar a mensagem. Não entendi a risada. Não entendi a risada. Oi? Segunda Coríntios capítulo 7. Então, como nós lemos, Paulo diz: olha, a carta que eu escrevi para vocês, eu acho que eu peguei pesado naquela carta, me arrependi um pouquinho, mas aquela carta produziu alguma coisa em vocês. E não por causa da carta, não por causa dela mesmo, mas por causa do Espírito Santo, que gerou arrependimento no coração de vocês. E vocês experimentaram uma coisa chamada tristeza segundo Deus, ou tristeza segundo a vontade de Deus, em algumas traduções. E o que isso quer dizer? Acho que para quem é pai e mãe é mais fácil de entender isso, né? Imagina, você tem um filho, e você fala assim: filho, se você for por aí, você vai se machucar, e você vai se ferir. E o seu filho olha para sua cara e fala: eu vou por aqui mesmo, né? Filho da desobediência, não vou entrar nesse assunto porque também é assunto de outro domingo. Mas o filho vai por lá, por esse caminho, e quando ele chega nesse caminho, acontece aquilo que você disse e ele se machuca. Você fica triste como pai? Por quê? Porque seu filho se machucou? Porque seu filho desobedeceu? Mas isso impede você de amar o seu filho? Você fala o quê para o seu filho? Filho, esse caminho estava errado, não estava? Eu não falei para você que ia dar ruim? Mas vem cá, deixa eu limpar essa ferida aí, vai. Deixa eu cuidar dessa ferida, dessa broca aí que abriu no seu joelho. Deixa eu cuidar de você. E você cuida do seu filho. Tristeza segundo Deus é a tristeza que nós sentimos dentro do nosso interior, que é a mesma tristeza que Deus sente quando o nosso pecado chega ao coração dele. É o Espírito Santo compartilhando no nosso interior a tristeza que o nosso pecado gera no coração de Deus. E essa tristeza segundo Deus é uma tristeza que nos leva ao arrependimento.
Não é uma tristeza para dizer, olha, você peca sempre, você só faz isso, você não consegue fazer nada melhor. O nome disso é remorso. Ou o que Paulo vai dizer, tristeza segundo o mundo. Porque essa é a tristeza que nos leva para a morte. Porque está dizendo simplesmente, olha, você sempre faz isso, você nunca vai sair daí, você não presta. Sabe, isso não é arrependimento, isso é remorso. Quando você olha para você e fala, poxa, eu sou um miserável pecador e eu nunca vou conseguir mudar a minha vida, eu vou continuar sempre nesse mundo, é o crente Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Sabe, essa é a tristeza segundo o mundo que produz morte. Mas o que o Espírito Santo faz dentro de nós é falar, olha, seu caminho foi esse. Ele está errado. Não era o caminho que eu queria para você. Mas vem cá, tem um caminho de volta. Vamos voltar por esse caminho, e aí você se arrepende. E nisso que você se arrepende, você começa a experimentar a tristeza segundo Deus, porque você sente dentro de você o que o seu pecado gerou no coração de Deus. E isso só quem produz dentro de você é o Espírito Santo. E quando você abre o seu coração para aquilo que o Espírito Santo gera dentro de você, e você tem certeza que o seu pecado entristece o coração de Deus, a única coisa possível para você é se arrepender. E quando você se arrepende, você experimenta vida. Você experimenta alívio, você experimenta renovo para suas forças, você experimenta um amor indizível, um amor que você achou que não podia nem mais experimentar mais uma vez. Então, arrependimento é o caminho que nos leva de volta ao coração do Pai, quando o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo opera dentro de nós e mostra que os nossos caminhos são caminhos maus, que as intenções do nosso coração são intenções ruins, mas que Ele está disposto a nos purificar dos nossos caminhos, a nos lavar do nosso pecado. Afinal de contas, Ele derramou o seu sangue para quê? Para que todos nós fôssemos purificados dos nossos pecados, para que todos nós pudéssemos experimentar a vida. Então, nessa manhã, eu queria convidar você a ficar de pé. E eu queria que você fizesse uma oração comigo nessa manhã. Feche os seus olhos. Esqueça quem está ao seu lado, esqueça quem está ao seu redor. E eu queria que você orasse comigo, pedindo ao Espírito Santo para te lembrar dos seus pecados que você ainda não confessou. Queria que você pedisse ao Espírito Santo para te fazer lembrar daquilo que você fez, dos seus atos, dos seus pensamentos que entristeceram o coração do Senhor, mas que você ainda não se arrependeu. E eu queria que você desse nome. Não queria que você fizesse uma oração genérica dizendo, os meus pecados. Dá nome aos bois. Diz quais são eles. Peça ao Espírito Santo para te fazer lembrar, afinal de contas é Ele quem convence. Não sou eu, não é a pregação, não é a música. Então peça.